E aí pessoal, beleza? Hoje vamos começar uma aula agora para falar mais um pouquinho de termodinâmica, falando agora sobre o ciclo Rankine. O ciclo Rankine ele é um ciclo de também de geração de potência, só que ele gera potência a partir de um vapor, ou seja, tem mudança de fase. O ciclo Rankine ele é o ciclo que a gente vê normalmente que se passar em qualquer usina que você vê, usina de geração de energia, que não seja hidrelétrica, ele gera aquelas termoelétricas, nucleares, solares que usam aquecimento de algum fluido, né? Elas geram energia a partir do ciclo Rankine. E o ciclo Rankine você vê lá quando você passa uma turbina, você vê aquela câmara de fumaça preta, né, que é dos gases de combustão, a câmara aqui do aquecimento, essa região, essa câmara não, essa torre de resfriamento que tem aqui embaixo. E você vê o resto, tudo que está dentro, às vezes, de um galpãozão lá, é realmente o ciclo Rankine que você está usando. Você tem uma caldeira onde algo vai entrar com energia, vai introduzir calor para fazer com que o fluido que acabou de ser bombeado dessa bomba aqui, ele vai passar por uma evaporação, ele entra como um líquido e sai como um vapor superaquecido, e aí ele expande dentro da turbina até virar um líquido saturado, uma mistura líquido-vapor com um título ainda muito alto, de 90% para cima. Depois ele é condensado a partir de um líquido de arrefecimento que vem, é puxado às vezes de um rio ou do mar, e puxa aqui para resfriar esse líquido ali que ainda sai com esse título alto. Depois o seu fluido de trabalho vira um condensado, passou para o condensador, ele entra na bomba de novo e segue eternamente. Isso aí é o normal que a gente vê aqui funcionando dentro dessa região marcada de amarelo, é o ciclo que a gente chama de ciclo Rankine. E o ciclo Rankine foi meio que idealizado por esse cara, William Rankine, está aqui em cima. Aí ele foi idealizado com uma ideia de tentar aproximar bem o ciclo de Carnot. Não é, eu não sei se a ideia era exatamente essa, mas acho que foi uma aproximação tentar chegar muito próximo do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, como é que ele funcionaria se a gente tivesse um ciclo de Carnot na realidade? Ele tem que funcionar dentro disso aqui, ó. É um ciclo, um quadradão, um diagrama TS. Se você quiser fazer isso, uma ideia ótima de você fazer esse ciclo de Carnot é você fazer esse quadradão dentro de uma região de mistura líquido-vapor, que no diagrama TS a gente está vendo ela aqui, ó, região de mistura líquido-vapor. Por que isso? Né? Porque o ciclo de Carnot tem aqueles processos de expansão isotérmica e compressão exotérmica. Né? Então, esse isotérmico a gente só consegue fazer bem feito para um líquido que está mudando de fase no processo de mudança de fase. Então você teria que a ótima introdução de calor a uma temperatura constante e a ótima rejeição de calor a uma temperatura constante aqui, tanto em B e C quanto em D e A. Só que tem os problemas que a gente não consegue fazer ainda, não tem nenhuma tecnologia ainda que a gente consiga fazer isso, que é fazer o processo de compressão de um fluido bifásico 6 entrópico, um processo de expansão de um fluido bifásico que entre C e D ser isentrópico também. Então a gente não consegue fazer isso, não consegue fazer esse processo serem diabáticos. Acaba que você tem esses problemas práticos de fazer o ciclo de Carnot na realidade. Outra opção seria você pegar o ciclo de Carnot, o quadradão dele, e fazer ele ficar maior, né? E aí você vai ter um processo de troca de calor aqui, ó, na parte de baixo, entre D e A, você vai ter esse processo todo sendo feito com uma condição isotérmica, que não está variando a temperatura mais. Isso aqui está variando, está expandindo isotermicamente. E ele vai entrar aqui, você poderia tentar fazer esse B e C de forma isotérmica também, mas na realidade é um parto fazer isso. Você pode até fazer entre o B e o A, comprimir um fluido de maneira diabática aqui, e só que isso também pode fazer até mais fácil você faça essa expansão diabática aqui no entre C e D. Você teria 3 pedaços do ciclo de Carnot. O problema é que esse processo entre B e C, na realidade, ele é muito difícil. Você não consegue controlar essa pressão e controlar a pressão que você está exercendo ali durante o processo monofásico, e também na hora que você está expandindo um fluido, né, um vapor que já está numa condição de vapor saturado, você fazer essa expansão com a temperatura constante é um parto de você fazer. Dificilmente ela é feita. Você teria que ficar controlando a pressão ali durante esse processo. Seria um negócio bem difícil de ser feito dentro de uma caldeira. A solução mais simples é você adaptar um pouco esse ciclo aqui. E o que foi feito mesmo pelo Rankine foi uma adaptação. Fazer, olha, a gente vai manter os 2 processos que a gente sabe que são bons, os 3 na verdade são bons, a gente consegue fazer uma expansão boa, expansão adiabática muito boa, a gente consegue fazer uma compressão isotérmica aqui muito boa, ou seja, a gente está rejeitando o calor isotermicamente, que é muito bom, segundo o ciclo de Carnot. A gente consegue fazer uma compressão adiabática isentrópica entre A e D, entre D e A, aqui no caso. Só que o processo de introdução de calor a gente vai esquecer, não tem como fazer todo isotérmico, a gente vai deixar com que ele seja feita de maneira isobárica. Então, dentro de uma caldeira, você não varia a pressão. Dentro da caldeira, você está só jogando calor. Você está aqui entre D e A, entre A e B, perdão, nesses dois aqui, ó. Dentro de uma caldeira, você está entre A e B e o A está aqui embaixo, está aqui justamente nessa junção ali. Dentro de uma caldeira, você está entre A e B, você está introduzindo calor aqui, ó, de maneira
isobárica. E aqui você rejeita calor de maneira isotérmica. Essas são as condições que a gente consegue fazer um fluido, um ciclo aí de meio aproximado de Carnot. Tem alguns problemas, né? A gente não consegue aproximar o Carnot. E o Carnot, ele vai dar essa eficiência aqui, ó, que a eficiência de Carnot seria o quê? 1 menos a temperatura máxima que você atinge lá do seu reservatório de troca de reservatório quente e dividido pela temperatura do reservatório frio. Acaba que a temperatura máxima está aqui em cima, né? E a temperatura fria está aqui embaixo. Então você deve imaginar que você faz a eficiência do ciclo de Carnot, que seria justamente a integral, é o volume todo que está ocupando dentro dessa parte preta aí, ele teria um quadradão, ele ia fechar aqui em cima, ó. Você tem um quadrado que ele acaba fechando aqui, ó. Vou botar uma cor vermelha aqui. Acabaria fechando aqui assim, teria um quadrado aqui e aí ele terminaria aqui assim, ó. Mais ou menos, né? Seria o nosso quadrado. Se eu incluísse essa parte vermelha, eu teria um ciclo de Carnot. Só que nesse caso do ciclo Rankine eu não incluo ela, então a minha eficiência do ciclo Rankine é sempre inferior à eficiência do ciclo de Carnot. Não tem como atingir a eficiência do ciclo de Carnot, mas ele passa por processos que são mais factíveis, né? A gente consegue esse processo onde você vai aquecendo o seu fluido, você vai chegar até uma região de vapor saturado, depois você continua aquecendo até livrar um vapor superaquecido, porque fica mais fácil, mais prático você fazer uma expansão isentrópica numa turbina, operando toda dentro da região de vapor. Você poderia também fazer uma expansão da turbina aqui, ó. Chegou aqui, você fecha ela aqui embaixo, e aí você ficaria com um ciclo quase igual ao ciclo de Carnot, tá vendo? Você só perderia esse triângulozinho aqui, ó. Mas, novamente, esse processo aqui seria uma perda, você perderia trabalho, você perderia potência mecânica que você poderia gerar, porque essa integral aqui também está relacionada à potência mecânica que você vai conseguir tirar do seu ciclo, né? Então acaba que tem uma perda aí que você vai ter. Isso, aqui no diagrama TS, ela está representando a quantidade de calor que você trocou, e a gente sabe que num ciclo essa quantidade de calor, dado pela primeira lei da termodinâmica, essa integral, tudo que tem aqui dentro, vai ser o calor, né? Deixa eu até escrever aqui com um verdinho, tudo que eu tenho ali dentro dessa zona marcada por esse diagrama em preto, ele vai ser relacionado ao trabalho do meu ciclo, e a gente sabe que isso aqui, pela primeira lei da termodinâmica, é igual ao calor também do meu ciclo, ou seja, aqui na verdade no diagrama TS é o calor, todo o calor líquido do meu ciclo, e é igual pela primeira lei da termodinâmica ao trabalho gerado no meu ciclo. Até escrevi isso aqui, fica mais claro, né? O que a gente tem de verdade nesse caso. E eu peguei fórmulas aí que não estão muito corretas, mas eu vou até reescrevê-las aqui para ficar mais fácil para a gente. Eu vou escrever isso aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar também. Olha só, essa fórmula aqui que eu tenho é basicamente uma integral, né? Vamos supor que eu vou pegar aqui agora, vou marcar onde ele está aqui verdadeiramente, olha só, tá lá. Se eu fizer uma integral aqui, ó, de tudo, vou fazer a integral para eu saber o que é o meu calor H, né? O calor que é trocado, que vem dessa fonte quente, ele é igual à integral de A até B. Vou botar esse A aqui até B do que? De tudo que está passando por ali, que é o T ds, ou seja, eu integrei o TdS ali, essa curva que está em azul claro, essa área, região em azul claro, incluindo a parte que está ali embaixo, é toda a área de calor que troca vindo da minha fonte quente, mas eu tenho que jogar um pouco desse calor para fora, não consigo ficar com ele todo, né, pelos princípios da segunda lei da termodinâmica, então eu tenho que jogar um calor aqui para fora, que é o calor que vai para a fonte fria, que é igual à integral de C a D, esse D ficou parecendo um A também, eu quero discernir aqui, fica D de T ds, ou seja, essa parte ali que está em marrom, eu estou perdendo. Quanto menor for essa área ali na minha região marrom, e quanto maior for essa área da região azul, mais eficiência eu tô tendo, né? Eu tô assim, na verdade aqui eu inverti também, está trocado aqui o C e o H. Ó. Olha lá, até trocar isso aqui também antes que gere algum erro, antes que alguém me aponte para o professor, tá errado. Isso aqui, ó, aqui é C, aqui é C e aqui é H. Quanto maior for a região, essa região de QH, vou ter esse valor aqui vai ser cada vez menor, eu fico mais próximo de eficiência mais alta, entendeu? Então eu consigo manter isso daí, uma eficiência mais alta se eu tiver uma área, essa área azul for expandindo mais. Isso aí já nos leva a pensar assim, como é que eu consigo melhorar? Então fica meio lógico pensar como é que eu vou melhorar a eficiência do meu ciclo. E até também, né, se eu sei que, olha só, essa área que eu tenho, que é justamente essa área aqui do QH, o que eu tiro em H menos o que eu estou jogando para fora em C, é justamente essa diferença entre elas, é justamente o meu trabalho que eu tenho no meu ciclo, o meu trabalho que eu estou tirando do ciclo termodinâmico.
Então, se eu quiser mais trabalho líquido, se eu quiser mais trabalho líquido, ou se eu quiser mais eficiência, eu tenho que pensar em como que eu vou mexer nessas áreas aí. Deixa eu fazer uma brincadeirinha com vocês que eu acho muito legal, que é a gente pensar, e até um pouco fora, né, do tópico de termodinâmica 1, mas é um negócio que eu acho muito massa, que é isso aqui. Ó. Vamos pensar como é que a gente consegue variar essa eficiência desse ciclo, do ciclo de Rankine. Vou botar isso aqui, eu vou tirar algumas partes que estão aqui, vão incomodar a gente um pouquinho, ó, tirar essa, tiro esse daqui também, vou tirar você daqui, ó, tirar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui eu vou tirar também, isso aqui eu tiro, vou tirar essas partes aqui anotadas também, esse Carnot, ó, tô tirando um monte de coisa aqui, mas é só que eu quero ficar só com o ciclo, tá vendo? Eu quero ficar só com o ciclo, vou tirar esse isobárico aqui também, esse isotérmico, esse aqui também vai pra fora, fiquei só com o ciclo, tá, beleza, agora vai dar pra começar. O que eu faço com esse ciclo se eu quiser, por exemplo, aumentar o trabalho que eu estou tirando dele e ao mesmo tempo também aumentar a eficiência? Se eu quero aumentar o trabalho, aumentar a eficiência, eu posso fazer algumas coisas. Vamos supor que eu consiga mexer com algumas dessas áreas, para cá e para lá. Eu vou fazer a primeira mexida que eu estou pensando aqui. Ó. Eu vou pensar em fazer uma mexida que eu vou jogar isso daqui, eu vou comprimir o meu fluido, ao invés de ele comprimir só de D até A, eu vou comprimir ele de D até uma temperatura até uma pressão mais alta aqui. Está chegando agora numa outra pressão. Uma pressão muito mais alta, e aqui em cima eu tenho uma pressão que ele vai chegar, e nesta pressão aí eu vou começar chegou aqui até o meu A', né, eu chamo isso aqui de A', chegou no A', ele vai começar a ser comprimido, ele chega aqui na região, então eu vou comprimir até a região de supercrítico, ó, cheguei à região de supercrítico dele, e vai lá para cima depois. Isso aqui eu estou falando que ele está então no estado na região supercrítica, né, porque o estado supercrítico é só o ponto crítico aqui, na verdade, só isso aqui seria o meu ponto crítico. Eu estou aqui então é um fluido supercrítico. Supercrítico. Aí, ó. Ou seja, se eu fiz essa expansão até ele chegar no fluido supercrítico, e depois eu vou ter que voltar ele novamente, eu vou ter que expandir ele. Ou seja, eu cheguei nessa região aqui agora, eu vou descer ele para cá para baixo. E aqui eu tenho esse processo de expansão. Pensa agora na área que está em volta, nessa região toda aqui, ó, pensando agora num gráfico, num diagrama, num ciclo de Rankine, que passa por A', B', deixa eu ver se está o B' ali, B', C e D. O tanto de trabalho que eu estou tirando agora é muito mais, né? Só que eu tenho alguns problemas críticos também, porque eu estou lidando com um fluido supercrítico. Eu aquecer, se você lembrar lá, se for olhar lá no livro de Moran Shapiro, nos primeiros capítulos, ele fala sobre o CP, que é o calor específico à pressão constante que você tem para um fluido supercrítico. Ele é muito alto quando você chega na região de ponto crítico, ou seja, quando você vai chegando perto desse ponto crítico e da temperatura crítica, o seu CP ele vai crescer bizonhamente. O que quer dizer você ter um CP alto? Quer dizer que é muito difícil, você tem que jogar muita energia dentro do seu fluido para que ele varie a temperatura. Ou seja, fazer com que ele mude a temperatura, aqui eu tenho T, né, tá, esqueci lá em cima, essa temperatura variar ali é muito difícil. Você aquecer um fluido supercrítico já é algo muito difícil. E depois você expandir um fluido supercrítico, você também tem que pensar que você vai estar com uma temperatura muito alta, uma pressão muito alta. Você vai ter que ter uma turbina muito boa para operar ali. Então você tem custos associados a isso também. Não é fácil trabalhar com a turbina supercrítica, fora que você ainda tem as características do fluido em si podem mudar muito na região supercrítica. Ele já não é, ele é meio líquido, meio vapor, né? Meio, eu gosto do que o professor Paulo Sereguini nos vídeos dele fala, meio calabresa, meio mussarela, é meio, não é uma coisa assim, não é uma coisa fácil de definir. E nessa região é difícil você conseguir expandir também. Você vai ter todas essas dificuldades. Com a pressão altíssima, a temperatura altíssima, jogar na turbina, a turbina tem que aguentar fazer essa expansão. Então, fazer processos ciclo Rankine que operem na região de fluido supercrítico é uma saída, mas tem um custo e precisa de muito desenvolvimento ainda. Depois que passa por esse desenvolvimento do ciclo Rankine, aí o resto é normal. Chegou aqui embaixo, C, aí vai passar pela rejeição de calor, tudo bem, volta, né? Então não tem nenhum problema aí que altere isso. Uma outra possibilidade que é legal de pensar é se você fizer isso aqui, ó. Ao invés de eu estar em C, eu vou botar uma outra cor agora. Vou botar essa cor aqui agora, ó. Eu vou fazer uma expansão aqui, ele vai descer um pouquinho mais. Vai descer até aqui, ó. Até C'. E daqui de C', ele vai simplesmente vai chegar numa região, ou seja, a minha turbina vai expandir até numa região onde ele é mistura líquido-vapor. Depois que ele chegar aqui, ó, eu vou rejeitar calor agora a uma temperatura
constante, né? Ou seja, vai condensar aqui de selinho onde ele está com um título muito alto até virar esse ponto aqui onde ele vira D'. Deixa eu marcar ele aqui, ó, como um D'. E aqui eu vou comprimir ele até chegar lá em cima no A. Até novamente, eu posso fazer até com a linha aqui, a linha reta, né? Para ficar mais fácil. Posso fazer isso aqui, ó. Comprimir até chegar aqui no A. Olha que maravilha, chegou no A. Depois que ele chega aqui, eu simplesmente vou aquecer ele a partir dessa região. Ou seja, eu não estou trabalhando com nada supercrítico. Eu só consegui expandir mais o meu fluido. Eu ainda estou expandindo o meu fluido na região de vapor, até a região de vapor, na região de vapor superaquecido, que está aqui entre B e C. Depois eu expando ele ainda numa região de mistura líquido-vapor, ou seja, estou trabalhando com turbinas de baixa pressão, mas conseguem extrair trabalho a partir disso. Depois eu condenso ele até chegar aqui no D'. O D' está aqui embaixo, ó. D'. E depois do D' eu comprimo ele até A novamente. Ou seja, olha a espação que eu ganhei aqui, ó. A área que eu ganhei aqui agora. Se o meu processo for de... Agora também é um A', né? O meu A não é mais ali, meu A agora é A', está aqui embaixo. Se o meu ciclo fosse de A' até B, depois C', depois D'. Já ganhei mais espaço, tenho mais trabalho e estou também aumentando a eficiência do meu ciclo. Então tudo aí melhora nesse caso. Tem uma outra saída também, se a gente pensar em manter esse ciclo A, B, C e D com essas temperaturas, você pode fazer o seguinte, ó, você pode trabalhar com um ciclo, onde ele vai expandir aqui, ó, a sua turbina vai expandir aqui na região de alta pressão até um certo valor de pressão, uma certa temperatura. Se tem uma turbina separada, vai ser só para alta pressão do seu vapor superaquecido. Chegou aqui, você sai, você tira esse fluido que sai ali da turbina da região de alta pressão e passa ele na caldeira de novo para ele ser reaquecido. Ou seja, ele ganha mais entalpia de graça, só vai passar na caldeira e vai ganhar calor de novo. Você está jogando um monte de calor na caldeira, reaproveita esse calor que está esse fluido que acabou de ser expandido e perdeu um monte de entalpia ali para ganhar mais entalpia de novo antes de entrar numa turbina de baixa pressão. Então aqui, ó, ele cai numa pressão onde você joga ele aqui para cima. E você aquece ele aqui. Esse processo aqui é um aquecimento na caldeira. Ó. Aquecimento na caldeira. Reaquecimento, na verdade. Você está reaquecendo ele na caldeira. E a partir desse reaquecimento na caldeira, ele chega a uma temperatura nova ainda mais alta e você consegue reaproveitar de novo ele para uma caldeira uma turbina agora. Você vai jogar esse fluido que foi reaquecido numa turbina de baixa pressão, ele vai expandir até aqui embaixo. Nossa, no meu gráfico foi muito lá embaixo, né? Chegou até aqui. E daqui você pode simplesmente linkar ele de novo, começar. Ó, virou um vapor saturado, você passa ele novamente para cá, para a região, onde você vai condensando ele ali, ó, dentro desse... condensando ele até chegar em D'. Ou seja, nesse processo aqui eu tenho B. Eu vou ter agora, eu vou colocar o que? Eu vou colocar um B'. Aí eu vou reaquecer ele até chegar a um B'. E aqui eu chego até um C', olha só. Então o meu ciclo agora faz isso. Ele vai começar na verdade em A', né? Porque a linha aqui está linkando com essa linha magenta. Então é só, meu processo começa em A'. Eu comprimo ele, ou na verdade eu comprimo, já está comprimido. Eu estou com fluido, um líquido comprimido já com a pressão necessária para entrar na caldeira. Ele entra na caldeira aqui agora, ó, no A', passa por essa linha preta aqui, aquece na caldeira, virou vapor saturado, continua aquecendo ele até chegar em B, e eu passo para uma turbina de alta pressão, tiro uma quantidade de trabalho aqui, ó. Aqui eu já vou tirar trabalho, aqui eu já tiro um trabalho. Aí eu jogo calor para dentro da minha turbina novamente. Agora vou jogar calor para dentro do meu fluido novamente. Acabou de sair de uma turbina de alta pressão, ou seja, eu tenho uma turbina aqui, ó, uma turbina entre B e B', que é uma turbina de alta pressão. Aí eu pego a saída dessa turbina, eu jogo de novo na caldeira, reaqueço o meu fluido, reaqueço o meu vapor. O meu vapor já está em estado de vapor superaquecido, mas ele perdeu entalpia. Eu reaqueço ele novamente, passo ele na caldeira novamente, saio. Quando ele sai já com nesse estado aqui B', aí eu expando ele de novo. Aqui tem um outro processo de expansão, que agora é a expansão, que eu tenho uma turbina entre B', B' e C', que é o que? É uma turbina de baixa pressão. Isso aqui, gente, é muito comum na indústria, é muito comum. Um processo você ganha aí de graça, sem precisar fazer muito esforço para conseguir melhorar o trabalho. Olha o tanto de trabalho que você ganhou no seu ciclo. Olha o tanto de eficiência que você ganhou no seu ciclo também. Você ganhou muito mais, um ciclo muito mais eficiente. Então, mesmo o ciclo Rankine não dê para chegar no ciclo de Carnot, ele ainda consegue ter várias estratégias para melhorar, para otimizar essa eficiência, tá? Então um ciclo muito útil, extremamente útil na indústria. Então fica aí no final da aula,
Agradeço vocês e depois vou gravar um vídeo ainda de refrigeração. Valeu!